Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando agora mais um estudo da Palavra de Deus e na aula de hoje iremos aprender sobre a lição 12 com o tema O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Então fique comigo até o final deste vídeo e você vai ser abençoado pela Palavra de Deus, pois estudaremos todos os tópicos desta lição que está muito abençoada e é muito importante porque complementa o estudo que estamos desenvolvendo durante este trimestre. Neste trimestre estamos estudando a lição com o tema O Apóstolo Paulo, lições de vida e ministerial do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então, meu querido irmão, esta lição está muito abençoada. Eu achei muito importante, não posso esquecer de citar aqui, pois esta lição ela vai cair bem no dia que é comemorado o Dia da Bíblia. Então, se você vai para a sua congregação, se você é professor de escola bíblica dominical ou superintendente, não deixe esse dia passar em branco e lembre aos irmãos sobre a importância da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, sem delonga, meu querido irmão, este tema é muito importante, pois fala do cuidado que o apóstolo Paulo ele tinha pela sã doutrina. Mas, em primeiro lugar, você sabe o que é doutrina? Sabe o que é a sã doutrina? É muito importante entender isto, pois a doutrina ela é um conjunto, uma reunião de ideias, de fundamentos que são essenciais para ser ensinada e praticada. Então, este conjunto de fundamentos, que é a doutrina para a Igreja do Senhor, ela é de autoria celestial, divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, dada pelo nosso Senhor Jesus e pelos apóstolos. Eu já quero começar aqui com uma referência bíblica para abençoar a nossa vida e para entendermos e começarmos este estudo bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo, se não, escute o que a palavra de Deus diz. Eu acredito que você já deva ter ouvido este versículo, mas vamos ler aqui para poder entrarmos neste contexto. O versículo 42 do capítulo 2 de Atos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O foco aqui é na parte A do versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, é tudo aquilo que eles aprenderam quando Cristo estava na terra com eles em sua missão, aqui evangelizando, discipulando, ensinando a palavra de Deus, bem como também a doutrina não foi só de Cristo e dos apóstolos, não foi só aquilo que eles aprenderam enquanto Cristo esteve na terra, até porque o apóstolo Paulo ele não conviveu com Cristo, mas recebeu diretamente do nosso Senhor Jesus a revelação e o ensinamento vindo propriamente da parte do nosso Senhor Jesus. Já vimos isso aqui nas aulas anteriores, que apesar do apóstolo Paulo ele não ter convivido com Cristo, mas ele recebeu de forma revelada e do próprio Cristo que se apresentou a ele no caminho de Damasco. Então, meu querido irmão, a doutrina, eu quero falar para você, eu não sei se você sabe, mas se não, ela é imutável, ela não pode ser alterada, que é diferente de costume. Algumas pessoas costumam, tendem a confundir doutrina com costume. Doutrina é algo que é imutável, é celestial, é vindo da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus. E costume já é algo dos homens que mudam, muda a depender da localidade, a depender da região. Então, doutrina é algo que não se muda e costume pode ser mudado a depender da localidade. Mas continuando aqui, meu querido irmão, o texto áureo desta lição está contido em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mais uma vez aqui a palavra doutrina em uma referência bíblica. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Isso é o apóstolo Paulo falando a Timóteo. A verdade prática diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males da
heresia. Então, meu querido irmão, meu querido professor de Escola Bíblica Dominical, lembre sempre de ler o textual e a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 a 6 e 11, e em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Meu querido irmão, nós temos 3 objetivos específicos a alcançar no estudo desta lição, que é conceituar e correlacionar a ortodoxia e heterodoxia. O segundo objetivo, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E, em terceiro lugar, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é novo aqui no canal, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. É um prazer para mim te ter aqui. Eu quero aqui te ajudar a crescer na graça, no conhecimento e te ensinar a palavra de Deus. Então, não perca a oportunidade agora mesmo de se inscrever aqui no canal. Tem um botão chamado inscrever-se. Então, se inscreva aqui, porque fazendo isso você fortalece o canal e ajuda com que esses vídeos cheguem a outras pessoas também e outras pessoas sejam evangelizadas e abençoadas pela palavra de Deus. O primeiro tópico, meu querido irmão, fala sobre ortodoxia versus heterodoxia. Estes 2 termos são importantes para conseguirmos compreender a preocupação do apóstolo Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te falar uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, como já estudamos aqui nas lições passadas, ele foi considerado como um plantador de igrejas, aquele que planta igrejas, né, que funda uma igreja em um determinado local. Ele foi esta pessoa e tinha essa característica marcante. No seu tempo não tinha uma pessoa como ele para ser um plantador de igreja nato e com várias igrejas que ele plantou. Então, ele plantava a igreja, mas não deixava lá sem ninguém para cuidar, porque como ele tinha esta missão, este propósito na terra, de plantar igrejas em vários lugares, ele precisava sempre estar se deslocando para poder cumprir a sua missão. Então, na igreja que ele fundava, ele deixava uma pessoa, dedicava uma pessoa para ficar ali responsável. E uma igreja, meu querido irmão, estar à frente de uma igreja é uma responsabilidade muito grande, pois é cumprir a missão de Cristo que Ele nos ordenou. A igreja é uma organização celestial, onde precisa-se ter um direcionamento à base da palavra de Deus, à base dos ensinamentos de quem fundou a igreja, à base dos fundamentos de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, pois ele não fundava a igreja, não deixava lá de qualquer forma, não. Ele tinha uma pessoa na qual ele discipulou e viu a aptidão, a chamada para estar à frente da obra, combatendo as heresias, combatendo aqueles que queriam distorcer ou mudar, ou vir até com um novo ensinamento. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. Eu não sei se você conhece essa referência, mas eu quero compartilhar com você agora mesmo. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 6 do capítulo 1, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, isto é, Jesus, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E o versículo 8, o apóstolo Paulo finaliza dizendo assim: mas ainda que nós mesmos, ou ainda que até eu, o apóstolo Paulo está dizendo, ou nós, os apóstolos, liderança da igreja, ou até um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição, seja exterminado, seja eliminado. Se surgir um outro evangelho, este não pode ter credibilidade, a não ser o evangelho puro de Cristo Jesus. Isso o apóstolo Paulo está falando porque algumas pessoas já haviam mudado, já haviam recebido de outras pessoas com má intenção em querer distorcer o evangelho, e acabou que aqueles que não eram firmes, que não estavam fundados no verdadeiro evangelho, acabaram mudando e passando para outro tipo de evangelho que nem sequer se considera outro evangelho, porque evangelho só existe um, que é o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, então, sempre esteve alerta a esse tipo de situação, porque
assim como ele plantava a igreja, ele tinha o cuidado para que a igreja continuasse caminhando na fé cristã e na doutrina e nos ensinamentos de Cristo. Então, assim, estes dois termos técnicos, ortodoxia e heterodoxia, ajudam a entender isso. O termo ortodoxia vai se referir a uma palavra que vem do grego. A definição técnica para ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. É aquilo na sua forma absoluta, sem mudar, sem ter alteração, sem ter variedade. Ou seja, na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico da sãs doutrina. Logo, a doutrina de Cristo ela é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, a doutrina da igreja ela é ortodoxa, não tem variedade, precisa estar em conformidade com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Já o termo heterodoxia é algo muito diferente, é o oposto. A palavra heterodoxia, vindo do grego, também significa diverso. Então, se a ortodoxia tem um parecer, a heterodoxia tem várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Então, para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater. Não só manter, mas também combater. E isto aqui que eu falei agora é um trecho do que o comentarista da lição, pastor Elienay Cabral, que é consultor doutrinário e teológico da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eu achei muito interessante este trecho que ele deixou registrado aqui no primeiro tópico, pois para o apóstolo Paulo não é só importante manter, mas também combater qualquer tipo de ensinamento que seja variável com o que Cristo ensinou. Meus irmãos, minhas irmãs, partindo para o segundo tópico, falando sobre a ameaça de corrupção doutrinária. Um ponto também muito importante que o pastor Elienay Cabral deixou aqui nesta lição. A advertência do apóstolo inicia este tópico. A advertência do apóstolo aqui. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Então, já quero compartilhar aqui este versículo que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 1. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo, se não escute a palavra de Deus. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, o versículo de número 3 diz assim: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Até porque para a Igreja de Cristo só existe uma. A doutrina da Igreja de Cristo, ela é ortodoxa, como aprendemos agora. Então, o apóstolo Paulo, ele está advertindo a Timóteo para que ninguém ensine outra doutrina, como ele havia rogado. Ele já havia rogado, pedido ao apóstolo Paulo, orientado ele a isso, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Até porque a igreja estava começando e há quem pudesse pensar de uma forma diferente e quisesse colocar o seu ensinamento para poder distorcer aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, que ele já havia recebido de Cristo. Então, o apóstolo Paulo tem essa preocupação. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui no Nordeste está bem quente, por isso que eu não estou mais dando aula de blazer por enquanto, até o verão passar, tá bom? Esse zelo do apóstolo Paulo para preservar a sã doutrina trazia um contexto, pois naquele tempo era um contexto de homens que não respeitavam a sã doutrina e nem respeitavam o ensino apostólico. O apóstolo Paulo, ele identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Eram lobos vestidos de peles de ovelhas em meio a rebanho para poder tragar o rebanho de Cristo. As igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram infiltrações de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Tanto o conceito filosófico pagão, como também conceito filosófico judaizantes,
né? Eram aqueles que queriam judaizar o evangelho. Você para ser salvo, você precisa guardar o sábado. Você para ser salvo, você precisa estar observando a lei. Você tem que estar lavando as mãos, tendo aquele ritual dos fariseus. Algumas coisas que os judeus queriam ainda trazer da lei para a dispensação da graça, e o apóstolo Paulo combateu muito isso, porque nós somos salvos pela graça e não pela lei. E não que isso seja uma brecha para vivermos de qualquer forma, como alguns conceitos filosóficos queriam também ensinar, já que somos salvos pela graça, ou salvo pela graça, uma vez salvos, salvos para sempre, não precisa se viver uma vida em santidade, uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Não, existe uma doutrina, existe uma sã doutrina que precisa ser zelada, ensinada e praticada e não pode ser mudada. E quem não quiser seguir, que não siga, mas não pode ser mudada, não pode se dar um jeitinho, não pode se alterar. Tá entendendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Vamos prosseguir aprendendo a palavra de Deus. O comentarista pastor Elenay Cabral, ele lamenta que no tempo de hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico, que são coisas distintas. Uma coisa é o judaísmo, outra coisa é o cristianismo. O cristianismo veio através do nosso Cristo, pela graça de Deus, para vivermos o evangelho, viver algo novo, viver aquilo que Cristo trouxe. Ele não veio exterminar a lei, porque Cristo ele fala, eu não vim exterminar, eu vim cumprir. Mas Jesus cumpriu a lei, se fez como perfeito, pois ele não pecou e se ofereceu como sacrifício pelos pecados de todo o mundo, para aquele que nele crê. Então todo aquele que nele crê, aquele que crê em Jesus não perece, mas já tem a vida eterna, porém precisa observar aquilo que Cristo lhe deixou como doutrina para continuarmos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o terceiro tópico desta lição também é muito importante para o entendimento desta lição. A igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja como guardiã da sã doutrina, isto aqui é muito importante e vale a pena enfatizar bastante se você é professor de escola bíblica dominical sobre este tema, porque você é uma ferramenta de Deus para edificar a igreja. Meu querido professor de escola bíblica dominical, que Deus te abençoe. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna, firmeza da verdade. A igreja é a firmeza da verdade, ou seja, a verdade é a palavra de Deus que sustenta, que vive a palavra de Deus. Então, por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Então, por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar do nosso papel. Vale ressaltar e falar uma coisa aqui muito importante, meu querido professor de escola bíblica dominical. O cristão chamado por Deus, aquele que crê em Jesus Cristo e quer viver o Evangelho, precisa conhecer o Evangelho, precisa ler a Bíblia, precisa ler as Sagradas Escrituras para combater todo falso ensinamento e não ser levado por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. O objetivo, pelo zelo da sã doutrina, ele tem um objetivo, né? Então, ou seja, preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. É o objetivo.
pelo zelo da sã doutrina, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Então, a finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera de fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões, geram enganos, intrigas. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro, de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o amor, conforme diz Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, o amor parece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Vale ressaltar aqui que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, como o apóstolo Paulo já ensinou. Não é contra as pessoas, mas é pelo seu ensinamento, mas é pelo aquilo que ela está transmitindo, mas é por aquilo que ela quer transmitir. Você está me entendendo? Então, o alerta do apóstolo Paulo não era para brigar com as pessoas, não era para discutir de forma odiosa, mas com amor, como estratégia. A palavra branda desvia o furor. Não é também para você fugir, mas é para você pontuar, se posicionar com a verdade. Devemos zelar pela sã doutrina de forma firme, educada e amorosa. Não haja pela brutalidade, ignorância, desrespeito, desamor, mas haja pelo amor em primeiro lugar, sabendo que às vezes quando você é confrontado por alguém, ali uma pessoa, e ela está te confrontando às vezes com apenas a verbalização ou o conjunto de ideias que ela transmite, não se deixe abater pelos confrontos, mas ame a pessoa e tente contornar a situação pelo Espírito de Deus, usando de sabedoria na palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é a base de todo cristão. A Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte genuína para a sã doutrina. Por isso, precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de zelar pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor em Cristo. Vivemos para vivermos um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo do apóstolo Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. O propósito, lembre-se, sempre é edificar a igreja de Cristo. Edificar aonde? Na doutrina, no fundamento, pela palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ser então assim firmes no estudo da palavra de Deus e um firme apologeta, aquele que se mantém firme no estudo, no ensino e assim como o guardião da palavra de Deus, combatendo os falsos ensinos, que possamos estar alertas contra qualquer heresia e qualquer falso ensino da palavra de Deus. Na próxima aula estaremos estudando a lição de número 12, que será muito abençoada, e eu aguardo você lá. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito poderosa. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de curtir este vídeo e de deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Deus abençoe a sua vida, paz do Senhor Jesus.